Hoje, pessoal, nós vamos fazer o seguinte. No último vídeo que a gente colocou, falamos um pouquinho sobre como usar os pés. Esse aqui vai ser um guia para iniciantes, para te ensinar um pouco mais de técnicas que você pode utilizar para você melhorar a sua utilização dos pés na escalada. Tem duas técnicas aqui que eu já quero que você entenda, pelo menos por nome, que é edging e smearing. Para falar de uma forma mais tranquila, o edging é quando você vai pegar só uma parte só da sapatilha, mais ou menos nesse quesito aqui. Vai ser utilizado muito em agarras pequenas, que seriam os regletinhos. Quando você também está na rocha, você vai encontrar algum lugar que você vai conseguir colocar o seu pé no slab, ou seja, também outros regletes. E isso daqui vai te ajudar bastante quando você tem que fazer ou uma troca de pé, ou você realmente precisa confiar naquele pé. E a outra é o smearing, que é quando você tem uma parte da borracha que é com mais contato na agarra ou na rocha. Onde você vai ver isso? Em abaulados, em volumes, em prismas, mas os dois que eu acabei de falar, tanto o edging como o smearing, você vai utilizar bastante na sua escalada no geral. Cada um tem uma função diferente, cada um tem um momento específico que você vai usar. Como que você vai saber? Escalando, com prática e também com a galera, como eu já falei para você no outro vídeo de dica, que quando você escala com pessoas que já escalam melhor que você consegue melhorar bastante. Mas eu vou te dar alguns exemplos práticos hoje na parede. Vou te dar um exemplo aqui do edging, que é a pontinha. Eu vou pegar qualquer coisa aqui da garra, mas geralmente, pessoal, é quando você tem essa agarrinha pequenininha bem aqui. Então quando você vai ver que se eu tentar colocar o máximo do meu pé aqui, olha o que acontece. Você vai, além de você perder borracha, você vai com tudo. Então você põe mais a ponta do seu pé. E aqui parece que não, mas se você conseguir ver a dobra do meu pé mais ou menos nessa região, você vai ver que meu pé está dobrado. Então eu tenho exatamente só uma pontinha do pé para fazer ou rotação ou até mesmo uma troca do meu pé, que é uma coisa que a gente já vai ver melhor daqui a pouco. Agora a gente vai falar sobre o smearing. O smearing, ele nada mais é quando você, como eu falei para vocês, quando você utiliza a maior quantidade possível de borracha numa garra. Isso você vai ver muito em abaulados. Você está vendo que eu estou bem posicionado aqui com bastante parte, onde eu tenho como também ou trocar por cima, ou afastar um pouquinho para dar um espaço e colocar de volta o meu pé. Então esse aqui é uma forma que você tem de você ficar seguro. E muitas vezes quando você vê esse tipo de coisa, a gente também, eu vou subir meu pé aqui para o meu lado direito, você vai ver que eu vou subir um pé alto e ainda eu tenho uma parte onde ou é um pouco de smearing ou um pouco também desse edging. Então, como eu falei, você só vai saber como que vai funcionar na prática, quando você estiver escalando. E isso é muito crucial. O escalador iniciante, quando ele vem, faz uma força com o braço dele, e ele se força e aí ele coloca o pé. Uma das coisas que você tem que fazer é exatamente o contrário. Quando você consegue colocar um pé alto, você consegue pegar na garra, fazer a força com o pé. Isso te poupa muita energia e é assim que você começa a entender por que seus braços, às vezes, eles ficam com um pump, que é aqueles braços realmente que fica totalmente duro no antebraço, que é um problema que acontece na medida em que você faz muita força. Vamos falar sobre troca de pé, que é uma coisa que muitas pessoas têm dificuldade. E honestamente eu confesso que mesmo escalando há um ano eu também tenho. Isso é uma coisa que vem com o tempo. Existem inúmeras formas de você trocar o pé. Uma delas é aquela que você viu, onde eu coloco a ponta de uma sapatilha minha para cá, eu arrasto e troco meu pé. Existe também o pulinho, onde você faz um pulinho na garra e põe. E existe um outro, que é você abrir um espacinho com o seu pé e vir com outro para fazer essa troca. É bem sutil. Qual que é o jeito de você treinar? O jeito de você treinar é mais ou menos como que eu estou aqui. Eu estou segurando numa coisa que não é uma garra, é uma seta, pode ser usada como uma garra dependendo do ginásio que você está. Com minha outra mão em outra garra. E aí, tanto faz, eu escolho um regletinho ou uma outra garra que eu queira fazer esse tipo de movimento. E a partir daí, eu começo a fazer a troca. Que é aqui, estou com o meu pé junto, um pé em cima do outro e troco. Mesma coisa para cá e troco. A mesma coisa é para o pulinho. O pulinho, geralmente, ele vai requerer o que você
segure um pouco na garra que você está aqui na sua mão. Então na hora que eu der um pulinho, eu estou segurando um pouco, ou não necessariamente com força, mas essa parte da garra que é o meu apoio. Então vem para cá, pulei e foi. É bem sutil, tá? Então e troca. Aí você alterna entre os dois, ou você faz também aquele que eu falei. Abre um espacinho na garra e troca. Nem sempre você vai conseguir fazer exatamente dessa forma. É uma coisa de treino, parece bobo, mas isso te ajuda e você vai entender na medida que você escala quando você tem que usar um e quando você tem que usar outro. Existe uma coisa que a galera faz que me deixa maluco, que é o seguinte. Eu tenho um amigo em específico que ele tem o costume de escalar lateralizado. Cara, não faz isso. Não faz isso, pelo amor de Deus. Como que você vai fazer uma troca de pé aqui melhor se você está escalando assim com seu pé na garra? Esse não é o jeito correto de você escalar. Às vezes você tem que pisar de lateral, mas grande maioria das vezes você tem que aproveitar essa ponta, a sua sapatilha, porque que você vai fazer muita rotação, vai rotacionar muito. Às vezes para você pegar uma outra garra, você tem que dobrar aqui para você poder fazer esse seu alcance. Seja um drop knee, seja talvez quando você precisa fazer um flag. Então, tipo, tem muitas outras técnicas que a gente vai desenvolver nessa saga de vídeos que estão sendo feitas. Então, lembre-se, sempre utilize as pontas do seu pé e ignore a ideia de escalar lateralizado. Opa! Então, gente, esse é o vídeo. Com essas técnicas que você viu aqui, você vai conseguir melhorar drasticamente o seu trabalho de pés, o famoso footwork, se você for dar uma olhada a mais em vídeos gringos e coisas do gênero. Isso me ajudou bastante, eu espero que te ajude drasticamente. Esse aqui foi um dos principais pontos onde eu comecei a melhorar muito. Então eu espero que esse aqui seja um dos pontapés para você poder se achar um melhor escalador e realmente se tornar um melhor escalador. Tem outros vídeos também, como eu já falei para você, que estão nos cards e também na descrição, que vão te ajudar a melhorar na sua escalada. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se nesse canal caso não seja inscrito. Eu espero você no meu próximo vídeo. Aquele grande abraço. Tchau, tchau.